Então diz assim Ezequiel 37, muito conhecido: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. No verso 7, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, os ossos se chegaram a cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. No verso 9, ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Até aí, glória a Deus, bater palma para o Senhor, essa poderosa palavra. Vamos elevar nossos olhos para os montes agora, porque da onde vem o nosso socorro. Vamos orar aqui 1 minuto. Vamos engrandecer o nome do Senhor. Hoje é dia de você ser curado, hoje é dia de você ser liberto, hoje é dia de você alcançar a vitória espiritual, a vitória emocional. Hoje é dia de você se despojar dessas correntes que aprisionam, desses pensamentos que aprisionam. Hoje é noite de você se libertar desse mal que você não tem conseguido se libertar. Talvez há muitos anos você tenha tentado se libertar deste problema, até hoje você ainda não conseguiu, mas nós declaramos em nome de Jesus que pelo poder do Espírito Santo vai haver libertação, pelo poder do Espírito Santo vai haver salvação, vai haver cura nas emoções, vai haver cura no físico, vai haver cura dos ossos, vai haver cura dos nervos, vai haver cura mental, vai haver cura, nós declaramos em nome de Jesus, vai haver cura de coração, vai haver cura de estômago, de intestino, de rim, de fígado, vai haver cura dos pés, dos dedos dos pés, vai haver cura de inflamação, vai haver cura de caroço, de cisto, mioma. Portanto, se você está crendo nessa palavra profética, começa a receber a sua cura, começa a receber a tua bênção, a tua vitória espiritual no nome de Jesus. Senhor Deus, continua falando conosco através da tua rica palavra. Senhor Deus, traz, Senhor Deus, uma mensagem rema. Me dá uma inspiração profética, Senhor Deus, para falar diante dessa circunstância, diante dessa situação, para me falar, Senhor Deus, a respeito deste acontecimento dos últimos dias, para me falar, Deus, revelar o que está em segredo no coração desta pessoa, deste homem, desta mulher, deste jovem. Senhor Deus, sopra uma glória profética aqui neste lugar hoje e revela o que está em oculto, o que está em secreto. Se tiver feitiçaria em secreto, se tiver macumba em oculto, que venha a ser revelado e venha a ser desmanchado hoje em nome de Jesus, e que esse espírito maligno que tem atrapalhado essa vida, essa família, ele venha a se retirar hoje e não voltar nunca mais, e deixar essa pessoa ser feliz no nome de Jesus. Quem crê desse, só os que crê desse jeito aí diz glória. Aleluia. Amém. Pode sentarem. Amém. Eu vou dizer aqui que, mas não é contigo não, viu, Lena? Está todo mundo bem? Então pronto, dá para aguentar 2 horas aí sem se levantar. Se levantar só para dar glória, vai se levantar, dá para dar. Quiser ir no banheiro, vai logo. Tá aí.
Você se segura. Aí você se segura aí na sua cadeira, você que, né? Segura aí. Quando for você que tiver com vontade de passear na igreja, quando terminar o culto a gente passeia, tá certo? E dá uma voltinha na igreja, terminar o culto, tá bom? Amém? Mas se caso tiver alguma emergência aí, viu? Vá, não fica à vontade, vá e vá ligeiro. Viu, um sacanhão. Vixe, depois dessa, viu? O primeiro que se levantar, pensa, vixe. Agora não levanta mais ninguém. Eita, lá vai. Oh, glória. Culto só presta assim, animado, né? Então, vamos lá. O que diz a palavra do Senhor, tá certo? Ezequiel 37, ele vem falar a respeito da visão do vale de Ossos Secos que Ezequiel teve. Deus colocou ele no vale de Ossos Secos em visão. E Deus mandou ele profetizar, vou resumir. Eu não quero me focar na parte do vale, mas eu quero focar mais na parte do rebuliço, do que aconteceu, tá certo? Mas, resumidamente, ele foi colocado no vale que estava cheio de ossos secos. Então Deus começou a falar com Ezequiel. Então Ezequiel profetizou no vale. E os ossos começaram a se juntar a cada osso. Depois veio nervos, veio pele, veio carne. Mas ainda faltava o espírito. O que eu quero dizer é que o corpo estava pronto. Não é assim? Os ossos se ajuntaram ao seu osso. Veio nervos, carne, pele. Então o corpo estava pronto. Porém ainda faltava o espírito. O espírito. Então depois que estava o corpo pronto, então Deus deu ordem a Ezequiel para que profetizasse sobre aqueles corpos. Profetizasse o espírito. E Ezequiel deu ordem dos 4 ventos da terra que soprasse espírito sobre aqueles corpos, e eles receberam vida, e todos aqueles corpos se tornaram um exército grande como o extremo. O interessante que primeiro teve que formar a estrutura, né, do ser humano. O que é o ser humano? O ser humano primeiramente é corpo, alma e espírito. Então primeiramente naquele vale onde ossos estavam espalhados, teve que primeiro se juntar osso ao seu osso, formar a estrutura esquelética, depois vir as demais partes do corpo, até o corpo estar totalmente pronto, para que só depois, quem que está me entendendo? Só depois ser soprado o Espírito. Quem que está entendendo o mistério da palavra espiritual? Então primeiramente o corpo tem que estar preparado. Primeiramente o corpo tem que se organizar. Tem que cada osso se juntar ao seu osso. Lembrando que a igreja é o corpo de Cristo, tá certo? Lembrando que a igreja é corpo de Cristo. Então, o que é que primeiro Deus fez? Primeiro, ele reorganizou o corpo, ele reajuntou cada osso ao seu osso. Primeiramente, né, ele foi colocado cada coisa em seu lugar, cada parte, cada membro foi colocado em seu lugar, para que depois fosse colocada a pele, para que fosse colocado os nervos. O que é o nervo? O sistema nervoso central, o que é? O sistema nervoso é aquilo que comanda todo o corpo, né? Então o cérebro dá ordem ao sistema nervoso, né? Então o sistema nervoso do nosso corpo vai mexer os pés quando é necessário, vai mexer a outra, vai mexer as mãos, vai andar, vai voltar, vai sentar, vai dormir. Então tudo é comandado pelo cérebro. Quando ele dá impulsos, dá sinais elétricos. É sinal elétrico? É sinal elétrico. Se você botar o multímetro lá, tem um sinal elétricozinho lá na corrente sanguínea do cérebro para o sistema nervoso. Aí o sistema... Eita, é um médico hoje aqui, né? Eita glória. Então, o sistema nervoso, comandado por impulsos cerebrais, ele começa a comandar todo o corpo. Tá certo? Não é assim? Então, primeiramente tem que haver a organização do corpo. O corpo representa, podemos dizer aqui, o principal é a igreja. O corpo também representa a estrutura física. O corpo, né, no caso, o corpo do Vale de Ossos Secos, ele pode representar a base
a estrutura, o alicerce, né? Os pilares, né? Imagina aí um templo, né? O templo, digamos que isso aqui é o templo, né? Verdadeiramente é o templo, né? A casa do Senhor. Então, para montar a parte física, primeiramente tem os alicerces, a estrutura, as colunas. E assim, vocês que trabalham, que entendem de obra, sabem muito mais do que eu não entendo nada. Aí as cintas, tal. Aí depois que a estrutura física está toda preparada da igreja, aí sim, aí Deus vai soprar o seu espírito para que na igreja haja cura, para que Deus possa habitar na igreja, para que haja salvação e libertação. Então, nós como igreja, né, digamos assim, nós como templos, porque a igreja somos nós. A igreja é o coletivo. Se alguém disser assim para você, tu é a igreja, não precisa ir para aquele lugar não, é mentiroso. Porque a igreja é um corpo, Então, a igreja, como é um corpo, tem que estar, ela só é válida como igreja quando o corpo está junto, né? Os pés, as mãos, a cabeça. Então, a igreja só é igreja quando todos os membros estão unidos no mesmo lugar. Aí forma um corpo, é a igreja. Você sozinho em casa, ou seja, a perna sozinha em casa, ela não é igreja, porque está fora do corpo. A mão sozinha em casa, orando sozinha, não é igreja. Por quê? Porque está fora do corpo. Você é templo e morada do Espírito Santo. Aonde você estiver, o Espírito Santo pode estar com você se você chamar e se verdadeiramente você é a habitação do Espírito Santo. Então, você é templo, né? Então, o templo também tem que ter base, tem que ter estrutura, tem que ter seus pilares, ou seja, sua base e toda a sua estrutura bem formada para que Deus venha soprar o seu espírito. Como pastor Renato, como é que a gente prepara essa estrutura? Como é que a gente prepara este templo? Então você vai preparar a estrutura templo, primeiramente o quê? Conservando-se a si mesmo. Você vai conservar a pureza do seu coração. Você vai preservar a si mesmo. O que é se preservar? É se preservar das coisas erradas deste mundo. Se preservar das maledicências deste mundo. Então você vai se reservar, se preservar. Você vai se reservar para o Senhor. Você vai cuidar de si mesmo para então começar a preparar estrutura, né? Para começar a preparar a base para que Deus venha soprar o Espírito. Se Deus soprar o Espírito num templo mal estruturado, o que é que vai acontecer? Na primeira ventania que vier, o templo vai desabar. Aí cadê o Espírito? Onde é que vai o Espírito? O Espírito precisa de uma estrutura física para poder habitar, sim ou não? O Espírito de Deus, para habitar aqui, precisa dessa estrutura física. Tem gente que diz que não é, mas diz porque é ignorante. Ele precisa de uma estrutura física para poder habitar, porque ele não é a alma vagante. Quem anda vagando no meio da rua é a alma, né? A alma perdida, né? Como diz, né? Não sei nem se existe isso, né? Diz o mundo, uma alma perdida, ela vaga no mundo. O Espírito Santo, ele não vaga nas ruas no mundo, não. O Espírito Santo, ele precisa de estrutura, ele precisa de casa, ele precisa de um ambiente, ele precisa de uma morada preparada exclusivamente, especialmente para ele poder morar. Por isso que a casa do Senhor, ela é toda consagrada. O altar do Senhor é a parte mais ungida, mais consagrada. Cada cadeirinha dessa aí é consagrada ao Senhor. Se um dia você chegar aqui, você perceber que tem uma manchinha aí na lateral dessas cadeiras aí, né, não se escandalize não, é azeite. Às vezes a gente passa de cadeira para ungindo. Ungindo cada cadeira dessa aí, porque tudo é consagrado. Essa cadeira, diz para o seu outro lado, essa cadeira que você está sentado é ungido. Tudo que está aqui é ungido, essa púlpita é ungida, esse microfone é ungido, esse som. A primeira coisa que nós fizemos depois que montamos essa bateria, nós viemos aqui, eu e a Flávia, nós entramos aqui mais ou menos às 4 horas da madrugada, só para consagrar essa bateria. Nós consagramos essa bateria. Nós ungimos ela, esse teclado foi consagrado, essas coisas foi consagrado, essa mesa de som velha é consagrada, tudo é consagrado. A pintura dessa parede aqui, Deus não permite que outra pessoa de fora venha pintar. Eu que tenho que pintar pela ordenança dele. Por quê?
Porque geralmente eu pinto aqui nas madrugadas em oração. Aí a pastora Flávia fica louvando e eu fico orando e pintando cada parede dessa aqui. Cada detalhe, cimento queimado, esses frisos que vocês estão vendo aí, esse teto, cada detalhe desse teto foi feito aqui debaixo de oração, nas madrugadas, até amanhecer o dia. Cada detalhe desse aqui, entendeu? Essas paredes aí que estão descascando aí, a tinta aí, que está manchada aí, ó, né? Isso aí foi debaixo de oração que foi pintado, né? Cheio de mancha de sapato de pé de menino, ó. Foi debaixo de oração e consagrando a tinta. Aí pegava a tinta antes de pintar, pegava o azeite, derramava na tinta, consagrava a tinta ao Senhor, o pincel consagrado ao Senhor, ia pintando, a pastora louvando e eu orando e pintando as paredes. Por isso que diz assim para o teu irmão que está do teu lado, diga assim: conserva essas paredes, porque foi pintada debaixo de muito suor e muita oração. Por isso que tem gente que quando entra aqui, ele sente uma coisa diferente. Ele sente a glória diferente, né? Porque quando Deus não habita, você entra, você vai sentir normal, como qualquer outro lugar. Aí depois que começarem a invocar o nome do Senhor, pode ser que o Senhor venha, né? Porque a Bíblia diz: onde há dois ou mais unidos em seu nome, ele se faz presente. Mas no ambiente que é consagrado, onde Deus habita, antes de você chegar, ele já está lá. A diferença é essa. A diferença onde a casa que Deus habita para a casa que Deus não habita é essa. Porque a casa, a igreja que Deus não habita, pode até haver cura, os demônios podem até manifestar, mas é porque a palavra de Deus ela se cumpre. Onde há 2 ou mais 3 reunidos no seu nome em oração, ele se faz presente. E quando ele vem, os demônios têm que manifestar, os doentes têm que ser curados e a palavra tem que ser pregada. Mas a casa onde Deus habita, quando você entra, ele já está ali esperando. Quando você entra, você já é curado. Quando você entra, você já sente a libertação. Quando você entra, logo a tristeza vai embora. Porque você não está vindo para uma casa onde você vai chamar a presença do Pai. Não, você está vindo para a casa do Pai. É. E é por isso que nós temos que preparar o corpo. Como eu estou falando, o Vale de Osso Seco, primeiramente foi o quê? Foi o espírito ou foi o corpo? Foi o corpo. Por quê? Porque o Espírito de Deus não é alma vagante. Ele precisa de um corpo, precisa de um templo consagrado. Ele precisa de uma morada santa para que ele possa entrar e habitar. Tá certo? Então nós somos esse corpo, a igreja é este corpo. E cada um de vocês... Tem o ventilador desligado. E cada um de vocês, nós somos corpo. E cada um de vocês... E cada um de nós... Cada um somos templo do Espírito Santo. Somos templo. E se nós somos templo, nós devemos cuidar deste templo. Cuidar da parte espiritual deste templo. Quando eu digo preparar a parte física do templo, é preparar, né, a morada em oração, em jejum. Nós temos que nos apresentar ao Senhor e pedir constantemente, todos os dias, para Ele purificar os nossos corações. Todo dia você tem que ter humildade para dizer: Senhor, purifica o meu coração. Está aqui, Senhor Deus, eu me apresento a Ti. Senhor Deus, eu abro o meu coração para Ti e reconheço que o meu coração está cheio de mazela, está cheio de defeito, tem muita coisa que eu preciso melhorar. Todo dia você tem que dizer isso para Deus, porque dia a dia, de glória em glória, Ele vai melhorando, né? Vai santificando de glória em glória, todos os dias, né? Quando Isaías disse: ai de mim, perdido estou. Quando ele disse perdido estou, então Deus estava sabendo que ele reconhecia que estava sem direção. Então quando Deus reconhece... quando a pessoa reconhece, Deus vê que a pessoa admitiu isso, então Deus vai dar uma direção. Se você não reconhece que está sem direção, jamais Deus vai mostrar uma direção para quem acha que está na direção certa. Não.
Se a pessoa acha que está na direção certa, então Deus não vai dar direção. Sabe por quê? Porque Ele vai mostrar e a pessoa não vai ver. Não vai ver. Ele vai dizer para a pessoa, ei, a direção está errada, é para a direita, não é para a esquerda não. Mas a pessoa está no seu egoísmo, está no seu ego, está no seu achismo, ela acha que ela está certa. Então Deus vai falar e ela não vai ouvir. Pastor, onde é que tem isso na Bíblia? Tem. Balaão era o quê? Profeta. Não é verdade? Balaão não era profeta. Então Deus mandou Balaão se encontrar com Balaque, não foi? Só que no meio do caminho, Deus enviou um anjo para fazer que Balaão desistisse daquela atividade. Não foi? Não foi. Só que acontece que Balaão, ele queria se encontrar com Balaque. Ele queria. Então ele achava que estava na direção certa. Ele achava, é tanto que quando o anjo do Senhor veio para desviar ele daquele caminho, ele não conseguiu ver o anjo. Por que foi que ele não viu o anjo? Porque ele deixou de ser profeta? Não. É porque ele estava focando o caminho até Balaque. Poderia aparecer a voz do Senhor, poderia aparecer anjo, ele não ia ouvir. A jumenta, por que a jumenta viu o anjo do Senhor? Porque a jumenta ela não tinha propósito de chegar até Balaque. Ela estava apenas obedecendo. Diz para a pessoa que está ao teu lado, obedecendo. Então, como a jumentinha de jumenta, foi uma jumenta, né? Como a jumenta de Balaão estava apenas obedecendo, então ela estava atento para a voz de alguma autoridade. Se alguém dissesse assim, Balaão dissesse assim, vai para a esquerda, ela ia para a esquerda. Se uma outra voz com autoridade dissesse agora vai para a direita, ela ia para a direita. Aí o que acontece? Quando o anjo apareceu, ela viu o anjo com a espada desembainhada. Porque ela estava atenta para obedecer a uma autoridade, a uma ordem. Gostou, Miquel, isso aí? Balaão estava ali, ó. O meu objetivo era Balaque. Então, quando nós estamos achando que estamos na direção certa, ou seja, quando a gente não admite, como Isaías admitiu, que perdida estava, não vai ver, Deus não vai dar direção, porque você não vai ver o anjo, não vai ouvir a voz do Senhor. Então, nós temos que admitir todos os dias, nós somos corpo de Cristo, nós somos templo e morada do Espírito Santo, e para que cada dia nós estejamos mais preparados para sentir, para ouvir, para ser morada do Senhor, nós temos que admitir que nós precisamos de Deus, nós temos que reconhecer que nós precisamos todo dia ser tratado, nós precisamos admitir diante de Deus que se tiver algum caminho mau, como Davi orou assim, Senhor, sonda o meu coração e se tiver algum caminho mau, arranca. É assim. Ele era rei. Tá certo? Sabe por que aqui tem gente que não tem sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo? Porque ela não admite. Quer ouvir a direção do Espírito Santo? Quando você acordar de manhã, tu diz assim, ó, Espírito Santo, se não for o Senhor da minha vida, perdido estou. Se eu estiver no caminho mau, arranca esse caminho mau do meu coração. Me desvia, Senhor, do caminho mau. Aí você está admitindo, então o Espírito Santo vai entrar em ação e você vai, assim como a jumenta de Balaão, você vai ter sensibilidade de perceber a direção do anjo e ouvir a voz do Senhor. Aí você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Você vai ouvir a voz do anjo do Senhor. Porque ele só fala com quem está interessado em obedecer. Ele só fala com quem tem intenção de obedecer. Por isso que Balaão não viu ele. Apesar de ser profeta. Mas a questão não é ser profeta ou deixar de ser profeta. A questão é dizer, Senhor, perdido eu estou, me mostre o caminho. E ficar atento para a direção que vem do alto. E eu estou falando tudo isso através da palavra do Vale do Osso Seco. Já pensou? Eu pensava que ia falar em osso e cemitério. Mas é porque foi isso que Deus colocou no meu coração. Que primeiramente, eu preparo o corpo, depois Deus vem e sopra o Espírito. Quem é que sopra o Espírito? É Deus. É Deus que sopra o Espírito. Né? Quando a gente já tem a unção de Deus, olha que ensinamento forte.
quando a gente já tem a unção de Deus, então a gente tem que aprender, para quem não sabe, você tem que aprender a usar, a fluir na unção de Deus que já está dentro de você. Você aprende a fluir. Você já tem a unção para a cura, então você não sabe como orar por cura, então é porque você tem que aprender a fluir na unção de cura que já está dentro de você. Você tem a unção para pregação, para libertação, mas não está pregando bem ainda, é porque se você tem a unção para pregar a palavra de Deus, é porque você tem que aprender a fluir na unção da pregação que já está em você. Tá certo? Mas quando a gente não tem aquela unção, quando a gente não tem aquele nível de unção ainda, então Deus é que vai soprar o Espírito. Nós dependemos que Deus vem e sopra sobre nós do teu Espírito. Ele pediu que soprasse porque eram só apenas corpos vazios. Mas você já tem uma unção de Deus. A gente não pode ser hipócrita. Uns têm mais e outros têm menos. Mas tem gente que o pouca unção que tem, o pouco azeite que tem, ele sabe fluir. Ele sabe usar, é pouco o que ele tem, mas ele está tão bem capacitado e treinado e habilitado para fluir naquele pouco azeite que tem na botija dele, que ele acaba sendo usado muito mais do que gente que está com as vasilhas tudo cheia. Está com as vasilhas tudo cheia, mas não está sabendo fluir naquela unção. Aí pega uma pessoa, tem só um azeitezinho na botija, igual a mulher viúva, que tinha os 3, tinha só um pouquinho de azeite, né? Foi o que o profeta disse, pega esse azeite aí, pega vasilhas emprestadas e multiplica esse azeite. Tá certo? Então, a questão não é ter o azeite. É você saber usar o azeite. Tem que saber. Tem gente que tem e não sabe usar. Né, Mabel? Tem gente que tem azeite e não sabe usar o azeite. As vasilhas estão tudo transbordando. Mas não sabe. Ora aí por essa pessoa. Eu não sei. E as vasilhas tudo transbordando. Dá aqui uma palavra aqui. Não, como? Aonde? Nem Bíblia eu tenho, nem Bíblia eu trouxe. E as vasilhas tudo transbordando de azeite. Aí pega aquela pessoa que tem só um pouquinho na botija, mas ela está todo tempo conectada. Ela está todo tempo lendo a Bíblia. Ela está todo tempo espremendo azeitona. Ela está todo tempo que nem Gideão quando foi encontrado pelo anjo. O que é que Gideão estava fazendo quando foi encontrado pelo anjo? Ele estava pisando nas uvas, né? Estava malhando as uvas. Tá ali, é bem pouquinho azeite, mas está ali malhando o pouquinho que tem, ó. Está ali buscando, ó. Está ali lendo a palavra, ó. Está ali ouvindo, ó. Está ali prestando atenção, ó. Está ali treinando, ó. Aí o pouco vira muito. Aí o pouco vira milagre. O pouco vira cura, libertação, salvação. Está entendendo? Diz para esta pessoa que está do seu lado, está entendendo? Eu quero a unção daquele profeta que eu vi no YouTube. Eu quero o dom daquele profeta que eu vi na internet. Mas tu não está usando nem o que tu já tem. Não está usando nem um pouquinho que Deus já te deu. Não vai adiantar não. Se não está usando o pouquinho que está na botija, se Deus encher as tuas vasilhas, tu vai usar? Não vai. Tu não está fluindo nem no pouco, quanto mais no muito. Olha aí. Tu não está funcionando nem no pouco, quanto mais no muito. O teu motor não está pegando nem com aquele combustívelzinho certo lá para o teu carburador, é o novo. Quanto mais se botar muito combustível, vai afogar. Aí que não pega mesmo. Aí, Deus fala. Se botar combustível a mais lá no bico injetor, no carburador, vai acabar afogando. Aí não pega, igual a Fit 147. Você espurra, vai para cima, vai para baixo e não pega.
Ninguém tem filho 147 aqui não, né? Nossa, tá entendendo? Aí você tem que, primeiramente, funcionar nessa medida que Deus já colocou na tua vida aí. Tem que funcionar primeiramente nessa quantidade, nessa mistura de combustível que Deus assoprou na tua vida. Aí, à medida que você for funcionando bem nessa mistura de combustível, de azeite que está na tua vida, aí quem sabe Deus vai te dar um carburador mais potente. Quem sabe Deus vai colocar um carburador duplo aí no teu motor, aí vai vir mais azeite porque vai pedir mais combustível. Eita. Aqui é assim. Aqui dentro da palavra você aprende sobre química, sobre biologia, sobre medicina, sobre mecânica. Hein? Informática. Tá entendendo? Então começa a usar um pouquinho aí desse azeite aí, ó. Um pouquinho que já foi injetado aí nessa câmara de combustão aí, ó. O pouquinho que está sendo injetado aí. Sabe como é que um bico injetor do carro injeta combustível? Tem a câmara de combustão. Tem a câmara de combustão. Aí tem um bico injetor. Aí ele começa. Parece um sopro. Ele pulveriza. É como se parece aquelas bombas de Baygon. Sai spray, pronto, spray. Porque eu só vou nas antigas. Em vez de falar spray, vou falar em Baygon. Spray, é como spray. Aí, o bico injetor, ele libera um spray, é um sopro, em cima dos pistões. Aí quando os pistões recebem aquele sopro, né, aí vem aquela faísca da parte elétrica, das velas, aí acontece uma explosão. Aí quando acontece a explosão, quando o fogo acende, os pistões começam a funcionar sincronizadamente. Se teu carro for 3 cilindros, vai começar a funcionar os 3 cilindros. Se for de 4 cilindros, vai funcionar 4 cilindros. Sincronizadamente, sem bater um no outro. Porque se perder a sincronia, aí vai bater o motor. Tem que começar devagarinho. Tem que estar bem ajustado. Porque se sai do sincronismo, o motor tranca. Aí pronto. Aí tem que fazer tudo de novo. Está entendendo como é o negócio? Por isso que você tem que aprender a funcionar com essa quantidade de combustível aí, ó. Esse azeite. O espírito que já foi soprado sobre a tua vida. Aprende a funcionar. Aprende a... Pastor, que história é essa? Tem carro de motor de 3 cilindros hoje, motor de 3 cilindros, que gasta bem pouquinho a gasolina. Mal sai combustível. É só um pouquinho de azeite. E ele está andando mais do que carro de 6 cilindros por aí. Hein? É só um pouquinho de azeite lá nos pistões, na cabeça dos pistões. Ele sobe serra, desce serra, bota gente, carrega gente, bota 5, 6 pessoas dentro do carro e é ligeiro subir na serra. Com bem pouquinho azeite. Sabe por quê? Porque a tecnologia dele está tão avançada que ele está sabendo fazer melhor aproveitamento da mistura combustível e oxigênio. E assim é o azeite na nossa vida. A partir do momento que nós entendemos mais de Deus, porque eu vi alguém botou no grupo hoje que a tecnologia está avançada, mas o único meio de se conectar com Deus é o joelho ainda. Quem foi que botou? Alguém botou no grupo hoje. O único meio de se conectar com Deus é o joelho no chão. Então, o joelho no chão é a tecnologia do céu, para que a gente venha tirar melhor aproveitamento da mistura azeite. Azeite e oração. Azeite, oração e jejum. Azeite. Quanto maior você estiver conectado com o céu, melhor aproveitamento do azeitezinho que está na tua botija vai ser feito. Quanto mais oração tiver na tua vida, melhor vai ser a queima da mistura que está na tua vida, do que foi sobrado na tua vida. Melhor vai ser a queima do azeite que já foi soprado na tua vida. E quanto melhor esta queima, quanto melhor essa mistura, quanto mais vai ter milagre, mais vai ter resposta. Mais o sistema vai funcionar
em sincronia, em perfeição, a todo vapor, com toda a força. Vai alcançar a rotação máxima indicada pelo fabricante. Vai alcançar torque máximo, mesmo em baixas rotações. Está muito forte, meu. O Jean que está entendendo tudo agora, né? Diz assim, pastor, desse jeito aí eu estou entendendo tudo agora. Aprendendo um pouquinho de mecânica, né? Por isso que primeiro é o corpo e depois o espírito. O corpo é o teu carburador e o espírito é o combustível. O corpo é o teu sistema de injeção eletrônica. E o espírito é o combustível. Tem Opala que faz 4, 5 km com litro de gasolina. Mas bota numa ladeira, o bicho papoca e só falta não subir. Sabe por quê? Porque o sistema não está muito bom, não está muito sincronizado. Não está fazendo bem aproveitamento do azeite. Aí assim tem gente que está cheio de azeite. Mas como o sistema não está funcionando bem, na hora que pega uma dificuldadezinha, morreu. Na hora que vem um vento contrário, morreu. Na hora que pega, na descida até que vai. Na descida é uma beleza, né? Quando não está sabendo fazer bem o aproveitamento do azeite. Na descida é uma beleza. Dá até para pregar. Dá até para profetizar. No embalo, na banguela. Sai até uma revelação. Aí quero ver na subida. Quero ver na subida. Hein, Douglas? Aí o sistema lá de injeção vai ter que estar bom para queimar, porque o azeite é pouquinho, então vai ter que estar bom para poder fazer uma boa mistura, aquele pouquinho de gasolina, fazer subir a ladeira. Até chegar no topo. Aí o sistema está fazendo bem o seu trabalho. Está usando o teu azeite a todo vapor e tu está subindo devagarinho. Está subindo, está subindo, está subindo. Mas antes de chegar no topo, o que acontece? Começa a falhar. Começa a ficar fraco. Mas já não é culpa tua. Porque tu está queimando bem direitinho. É porque a subida é muito grande para pouca cilindrada. Aí o que é que Deus faz? Manda reforço. Bota um carburador duplo aí. E envia mais azeite para ele. Mas Deus faz isso quando a gente está fazendo uso máximo do que Deus soprou na nossa vida. Deus faz isso quando a gente está multiplicando o máximo os talentos que Deus colocou na nossa vida. Deus faz isso quando a gente está tirando o melhor proveito do Espírito que Ele já soprou na nossa vida. Aquela viúva apenas com um pouquinho de azeite numa botija, ela conseguiu multiplicar para infinitas vasilhas, de modo que ela pagou a sua dívida e viveu do resto. Tudo começou de uma pequena botija. Aí eu profetizo em nome de Jesus. Que essa botijazinha que tem já foi soprada na tua vida. O Espírito de Deus que já foi soprado na tua vida. Tu vai começar a fazer uso do que já te deu. Tu vai começar a multiplicar os talentos que Deus colocou, confiou a ti. Aí aquele que multiplica, recebe mais. E o que multiplica mais, recebe de quem não multiplica nada. Aí no versículo 7,
Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído. Aí, antes dele profetizar, Deus perguntou para ele: ei, Ezequiel, poderão reviver estes ossos? E ele disse: Senhor, tu sabes. Então Deus mandou ele profetizar sobre aqueles ossos. Então eu profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se chegaram. Deixando o 7 mesmo, sai agora não. Então, eis que se fez o rebuliço, e eis que os ossos se chegaram a cada osso ao seu osso. Quando Deus perguntou para ele: Ezequiel, e aí, dá para reviver esses ossos? Então Ezequiel olhou para aquela multidão de ossos secos. Então ele disse: Senhor, tu sabes. Quem diz isso é porque não sabe de nada. Não sabe de nada, né? Quem diz isso é porque não está acreditando em nada. Aí Deus disse: pois profetiza sobre esses ossos. E quando diz isso, quando a pessoa diz Deus tu sabe, é porque está só com um pouquinho de azeite, né? A pessoa olhar para o Elivelto: e Elivelto, esses ossos poderão reviver dentro de um vale de osso seco, lá no cemitério da Parangaba do Bom Jardim, aqueles ossos no chão. Aí o Espírito vem sobre tu: aí, Elivelto, poderão reviver estes ossos? Com certeza tu vai olhar para o alto e dizer: Senhor, tu que sabes. E quando a pessoa diz tu sabes para Deus, é porque o azeite está quase, está na reserva da reserva, está na reserva 2. Está na reserva 2. O azeite está só no fundo do tanque, no fundo da vasilha. Mas aí Deus disse assim: vai, Ezequiel, profetiza sobre estes ossos, mesmo com esse pouco azeite aí. Então ele fez o que Deus mandou, e apenas ele fez o que Deus mandou. Então apenas ele profetizou, como se deu ordem. E houve um ruído enquanto profetizava. Então aquele pouco azeite que tinha na vida dele, quando ele começou a profetizar segundo a ordem de Deus, então ele começou a fazer um ruído. Começou a fazer um ruído enquanto profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se chegavam a cada osso. Então veja aí que Ezequiel agora estava vendo uma manifestação do poder de Deus, através daquele pouco azeite que estava ali na botija dele. No versículo 8: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Agora pensa, imagina aí, ele profetizou como Deus deu ordem. Nós vemos que a fé dele não era tanta, mas depois que ele profetizou, começou a haver um ruído, começou a haver um rebuliço, ele começou a ver ossos se juntando a cada osso. Agora imagine o rosto de Ezequiel nessa hora, imagine a cara do Elivelto nessa hora, se lá no cemitério da Parangaba do Bom Jardim, e quando ele profetizar, ele vai osso passando de um lado, osso passando do outro. Meu Deus, o que é que está acontecendo? E os ossos se juntando a cada osso, e o osso da perna se juntando à anteperna, do braço ao antebraço, que eu não sei dizer o nome, e cada osso do seu dedo se chegando ao osso correto, e o profeta olhando para o: meu Deus, o que é que está acontecendo? Passa dedo de um lado, passa a caveira do outro, passa a perna de um lado, passa nervo do outro, e o profeta se desviando dentro do vale, e cada osso se juntando a seu osso. Imagina a cara do profeta, sozinho no vale. Depois que ele profetizou, passou uma caveira na frente dele. Ai meu Deus, misericórdia. Para que eu fui profetizar? E ele continuou profetizando. De repente passa uma costela, passa um pulmão, vem outra caveira, e aquele rebuliço no vale de osso seco. Rebuliço e vale de osso seco era isso. E eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas nele não havia espírito. Continua no 8. Então, continua no 8. Então, olhei, e eis que vieram, depois que ele viu o rebuliço dos ossos, cada osso se juntando ao seu osso, e agora ele está vendo não mais ossos secos espalhados no terreno do vale, mas agora ele estava vendo esqueletos formados. Eu vou dizer, o profeta de vale de ossos secos, ele tem que ser corajoso, hein? Tem que ser corajoso.
tem que estar preparado para ver assombração. Tem que estar preparado para ver caveira. Tem que estar preparado para ver demônio. Quando ele profetizou, a Bíblia diz que foi o quê? Cada osso ao seu osso. Foi ou não foi? Então, imagine, e no final diz que grande foi um exército grande e extremo. Então, pense aí que num exército grande e extremo, quantas caveiras tinha nesse exército? Quantas caveiras tem no exército? Todas essas caveiras saíram percorrendo o Vale do Aço Seco, procurando o seu corpo. Aí eu digo, o profeta ele tem que estar preparado para ver até fantasma. Às vezes ele vai profetizar a vida, aí ele vê a caveira, vê a morte. Ezequiel profetizou vida, e o que apareceu foi o quê? Caveira. A Bíblia está dizendo que quando ele profetizava, havia um barulho, um ruído. O profeta tem que estar preparado para ouvir barulhos e ruído na madrugada. Correntes arrastando no chão da sala. E não tem ninguém, estou em casa sozinho, eu moro só. Como é que tem corrente arrastando no chão? Eu moro sozinho aqui em cima, lá embaixo não tem nada. Como é que eu estou vendo esse barulho aí de risada? Gato não ri, cachorro não ri, late. Gato mia, cachorro late. Quem é que está rindo lá embaixo? Isso é o que começa a acontecer para quem está pedindo a unção do Espírito Santo. Deus me usa, me usa, me usa, me usa, me usa. Deus me revela os teus mistérios. Deus me mostra o oculto e o escondido. Aí a pessoa pede a Deus para ver o oculto e o escondido. E o que está em oculto e escondido é uma serpente. Tem que estar preparado para se deparar com a serpente. E serpente que é serpente, ela solta veneno.